faz com que nós tenhamos um grau a mais de liberdade, mas também de risco. E aí que entra o outro contraponto da liberdade. Então, seguindo esse raciocínio, dizer que a liberdade do homem é autoconsciente, né, pressupõe a capacidade de reflexão. Então, falar isso para nós da filosofia, a gente deu uma olhada. A gente está falando algo que os gregos já sabiam, no século VI, VII a.C. Eles já sabiam que tinha alguma coisa, né, na nossa capacidade que nos distinguia dos outros animais. A primeira definição do ser humano é animal racional. Né? Então, essa questão aí de dizer que a liberdade não é autoconsciente, que pressupõe a capacidade de reflexão, é quase que o óbvio ambulante, né? Como dizem. Então, implica nessa faculdade do pensamento ou razão. Então, isso aí é só para trazer algo para a gente chegar onde realmente importa aqui. Bom, então, isso começa, então, por isso, aí o título, né, a gente vai do ser biológico ao dever. Então, a gente está fazendo a transição. O homem é, sim, um ser biológico. Por quê? Ele é um ser metabolizante. Ele precisa de realizar essas trocas com o meio, ele precisa se alimentar, ele precisa de respirar. Isso faz dele um ser biológico como qualquer outro. Bem, isso aí é um dado, né? Então, como todo ser vivo, ele faz o metabolismo. Mas o ser humano é também um ser pensante. Né? Então, posto que ele é também um ser racional. Então, o ser humano, e aí o título, né, do ser biológico ao dever ético começa então a ganhar corpo, porque a gente está aqui na dimensão biológica, mas o fato da gente ser pensante, seres racionais, nos dá, né, nesse grau máximo de liberdade, uma outra característica. Então, voltando àquele esquema, como todo ser vivo, né, nós temos liberdade e necessidade, né, no que fazemos o metabolismo, mas no homem, né, a liberdade e a responsabilidade de falar. Então, é nesse sentido que a liberdade aqui é como se fosse o termo médio, né, se fosse o silogismo, a gente está regindo o termo médio, a necessidade como um polo que nos liga ao ser biológico e a responsabilidade como um polo que nos liga ao nosso dever ético, certo? Então, é nesse sentido que o Hans Jonas ele não dá um salto, ele não faz uma passagem, né, não é uma coisa arbitrária, não é aleatório, mas a própria reflexão que ele faz, né, nesse segundo momento aí, quando ele está falando da filosofia, da biologia filosófica, e passa para a sua reflexão ética, a gente vê ali que tem toda, né, um raciocínio, e de fato quem é que faz a conexão? Né? Como eu disse, se fosse um silogismo, o termo médico seria a liberdade. Então, não, né, aquela coisa igual da matemática, A é igual a B, B é igual a C, né? Então, necessariamente A é igual a C. A gente pode suprimir o termo B, que é a mediação, que é a liberdade, e sobe então a necessidade, que é a responsabilidade, como um contraponto. Mas a liberdade está aqui, ela é onipresente. Então, é nesse sentido que a gente concorda lá com o IDDT, quando ele fala que, de fato, Hans Jonas é um pensador da liberdade. Ele é um pensador que, a partir da liberdade, né, que está lá nos seres vivos, ele chega à dimensão da responsabilidade. Então, todo o raciocínio que ele faz, o princípio da responsabilidade, é fruto dessa reflexão que ele carregou nesse momento. Certo? Então, é uma obra que tem sim uma conexão. Ela está muito bem concatenada. Ela não é, de forma alguma, uma obra desarticulada, em momentos, em etapas distantes. De forma alguma. É uma obra que foi construída aos poucos e com muita conexão de uma fase para outra. Tá bom? Bom, e dessa maneira ele estabelece que no nível ético, uma dialética equivalente àquela que tinha evidenciado no nível orgânico, ou
ou seja, a dialética da liberdade e da necessidade metabólica, que foi o primeiro momento que eu mostrei, corresponde à dialética do valor e da obrigação ética, se impõe à liberdade humana. Então, é nesse sentido que ele vai fazer a ligação da responsabilidade com a necessidade. No primeiro momento, a necessidade seria o contraponto da liberdade, mas no segundo momento surge a responsabilidade como sendo esse aspecto aí dessa obrigação ética que tem que se impor de alguma maneira para de alguma forma conter a expansão da liberdade humana. Porque caso contrário, a liberdade se torna absoluta e toda a liberdade absoluta, como ele vai mostrar, se torna algo destrutivo. Por quê? Porque se eu posso tudo, você também pode, ele também pode, cada um pode, então tudo pode. E aí, numa sociedade onde todos podem tudo, a gente voltaria ao estado de natureza hobbesiana, né? Que é no sentido de que é a lei de todos contra todos. Né? Então, é nesse sentido que ele mostra que a liberdade ela pressupõe, sim, um determinado limite. E é nesse sentido que entra, então, a responsabilidade. Tá? Isso é uma citação da Nathalie Fourier, que foi a orientadora lá na UERJ, que o livro dela mostra bastante, de uma forma bastante interessante, essas conexões que estão presentes na obra do Kantianos, principalmente na primeira fase da gnose com a ética. Então, ela faz um salto na relação aí com a filosofia da biologia, que de alguma forma eu estou tentando suprir com essa exposição. Bom, então, a gente vê que essa relação aí que o Kantianos propõe, ela pode ser representada por outro esquema. E esses esquemas, gente, é mais no sentido de visualizar mesmo, sabe? Porque eles simplificam, mas ao mesmo tempo esclarecem. Dessa maneira, a liberdade seria, então, né, uma síntese entre a necessidade de um lado e a responsabilidade do outro. A necessidade como, né, digamos assim, contraponto da liberdade na esfera do ser biológico e a responsabilidade contraponto da liberdade na dimensão ética. Certo? Então, a liberdade, ela fica mediada, ela não está solta, ela não está, de alguma forma, pairando. Não, ela tem um contraponto nos dois sentidos, né? Tanto na esfera biológica quanto na esfera, né, digamos aqui, como eu falo, né? Aqui no âmbito da natureza e aqui no âmbito da cultura. Tá? Mas que é só uma forma da gente entender isso aí. Bom, vem agora o terceiro momento, que é, de fato, extrair disso aí que a gente falou, as consequências para o âmbito ético. E aí, a gente vai, com o Hans Jonas, trazer um pouco da reflexão que ele traz para o momento atual. Tá? Então, sempre uma preocupação que eu tenho quando trazer uma plateia assim, que às vezes tem conhecimento do Hans Jonas ou está iniciando o seu conhecimento, trazer a sua reflexão no contexto atual para mostrar realmente o quanto ele, além de original, ele é um pensador muito voltado para o nosso tempo. Tá? Então, é isso que eu tentei extrair na nossa reflexão. Bom, se é assim, né, se o ser humano é um ser metabolizante, mas é também um ser pensante, sempre precisa de fazer o metabolismo, mas ao mesmo tempo ele é livre para escolher, né, como ele vai ser feito, né, e tem responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade sobre os seus atos, a gente tem que entender que a ação humana ela tem que ser tal que ela possa ser conciliada com ela possa conciliar a satisfação das suas necessidades biológicas, que todos nós temos, todo ser biológico, mas com a nossa responsabilidade ética. Então, a ação humana não pode ser uma ação qualquer, ela tem que necessariamente conciliar a nossa necessidade com a nossa responsabilidade. Tá? Então, por isso que aquela definição das zonas tem sim consequências para o âmbito ético. Então, é daí que o Hans Jonas, lá na sua obra mais importante, que é o princípio de responsabilidade, ele vai propor
A terceira forma, não comprometas as condições para a continuidade definida da humanidade na Terra. Aqui volta novamente a questão da Terra, essa preocupação dele com o planeta. E por fim, a quarta forma, inclui em tua escolha atual a integridade futura do homem como objetivo, objeto secundário de teu querer. Então aqui aparece novamente a dimensão. E eu chamo a atenção o que é a dimensão da vida, a dimensão da Terra e a dimensão do mundo estão presentes o tempo todo na nossa vida. Ou seja, nós estamos dando um pecado. Preste atenção que a vida na Terra, tudo depende de nós. É isso que ele está chamando a atenção. Não é algo que está dado, não. E acho que muita gente até hoje não entendeu isso. Pensa que está tudo garantido. A gente pode fazer o que quiser, autodestruir, poluir, fazer o que bem entender, e o planeta dá conta. O planeta é um ser que vai se reciclar e vai dar conta de tudo. Mas é isso que ele está chamando a atenção. As nossas ações hoje podem comprometer a vida futura do nosso planeta. Certo? Então isso aí é um recado muito importante que ele está nos dando, né? E ele escreveu isso em 1979, foi quando ele publicou essa responsabilidade. Então, quer dizer, lá, na década de 70, ele já estava visualizando o que hoje nós estamos passando. Tá? A crise e outros problemas que eu vou mencionar. Tá? Então, isso aí é só para chamar a atenção das